Fala galera, mais um Purple Boost. Hoje nós aqui com Gabriel Faro, direto da cidade do Porto. Gabriel, a ideia do Purple Boost é a gente inspirar pessoas com a história, com o teu sucesso que você fez. Então conta pra gente quem é o Gabriel Faro. Valeu aí, Thiago e Fábio, pelo convite. Agradeço muito, é um prazer estar aqui. O Gabriel Faro é baterista, compositor, produtor e professor, principalmente, de bateria. Eu nasci em Alegrete, aí no Rio Grande do Sul, mas eu cresci desde os meus 3 anos até uns 24, na cidade de Pelotas. E, enfim, eu comecei no meio da música muito cedo, com 7 anos de idade, eu comecei já a tocar bateria e ter professores. Estudei com professores locais, daí o Renato Popó, o Marco Primo. Por que, né, o meu interesse na bateria foi porque o meu tio, ele é baterista profissional em Porto Alegre, o Luque Faro, e o meu pai toca bateria por hobby também, e então para mim tocar bateria era uma coisa muito natural. Eu achava, por ser pequeno e vendo meu pai tocar, eu falava, todo mundo toca bateria, então eu tenho que tocar também. Então foi uma coisa muito natural para mim, sabe? Nunca foi aquela coisa de forçada da família, e para mim sempre foi muito natural também a questão de estudar o instrumento, sabe? De ser um grande estudioso. Então desde os meus 7 anos que eu estudo, né, toco. Profissionalmente eu toco desde os 14, assim, que eu comecei a gravar para artistas daí de Pelotas, comecei a tocar para alguns artistas e ser remunerado por isso, né? E estudei composição musical na faculdade, na Universidade Federal de Pelotas. E depois que eu me formei, teve a pandemia e tudo mais, mas foi aí que depois que passou a pandemia e tudo, eu resolvi me mudar aqui para a cidade do Porto para fazer o objetivo principal era fazer o meu mestrado, né? E hoje estou aqui, morando aqui, fazendo mestrado em design de som, né, na Universidade Católica Portuguesa aqui do Porto. E é isso, e claro, como baterista, eu comecei a ficar conhecido aí nas redes sociais justamente na época de pandemia, que não tinha mais nada o que fazer, né, só ficava em casa. Eu comecei a gravar vídeos e começou a dar certo, comecei a ser reconhecido por isso, e, enfim, daí eu falarei nas próximas perguntas aí como que foi todo esse processo, mas essa é um pouco do meu background aí. Que legal, que legal. Obrigado, tá, cara, pelo teu tempo. É uma alegria a gente ver uma pessoa próxima da gente ser tão bem-sucedida na sua área, assim, ficar mega conhecida. Eu tava vendo o teu Insta lá, cara, você é patrocinado pela Promark, pela Evans, só pra galera ter uma noção, eu não tinha essa noção. Cara, essas marcas já patrocinaram John Bonham, do Led Zeppelin, Neil Peart, do Rush. Cara, e como é que você conseguiu? Eu acho que todo mundo deve pensar assim, cara, conseguiu um patrocínio. Pera, como é que foi isso? Como é que aconteceu essa parceria? Cara, bem isso aí, a sensação de estar no mesmo time desses caras, né? Que, pô, sou ídolos e tal. E, cara, a Promark e a Evans, pô, eu uso, principalmente a Evans, eu uso desde pequeno. Eu uso desde que eu comecei, assim. Então é uma história de muito tempo, né? E isso daí essa conversa começou a acontecer no final do ano passado. Eu fui indicado por um outro baterista que é francês, eu fui indicado para a companhia. E daí a Evans e a Promark, elas são da mesma companhia maior, né? Que é a Dadari. A Dadari é dona dessas marcas. Então, eu conversei com relações artísticas daqui da Europa. Ele me disse que eu tinha sido indicado e tudo mais. Demorou um tempo, né? E me fizeram uma proposta e é incrível. E foi assim que eu me juntei para uma indicação. E claro, eles já seguiam o meu trabalho e tudo mais. Eles ficaram analisando o meu trabalho. E agora eu sou artista da marca aí, represento a marca. É um sonho realizado, né? Porque é uns produtos maravilhosos, assim. E estamos aí, cara, faz um mês agora que eu entrei oficialmente pro time que eu anunciei, né? E tem sido incrível, assim, são produtos que eu adoro. Então é muito legal mesmo fazer parte desse time com tantos bateristas incríveis, né? E uma pergunta que eu acho que todo mundo faria, eu fiquei pensando, né, por a gente trabalhar com idiomas, essa negociação, essa conversa foi toda em inglês? Foi em francês? Como é que foi? Cara, tudo, 100% das negociações que rolaram na minha vida é em inglês, cara, 100%. Ninguém... já aconteceu, inclusive, de eu conversar com português e inglês, tá ligado? Pelo incrível que pareça, com negociações de marcas, assim. O cara era português, eu brasileiro, podia falar em português, mas a conversa rolou em inglês, assim, nos e-mails. Então, tudo é em inglês, nem se cogita outra língua, assim, sabe? Às vezes, só de brincadeira, assim, alguma outra, assim, a gente fala na língua do outro, mas todas as negociações são em inglês. É a língua predominante aqui. Perfeito. Eu vi que você faz muita masterclass com conteúdo em inglês, tá? E aí, como é que é? Fala um pouquinho dessa importância de você conseguir se comunicar em inglês e sei lá, isso impactou o aumento da audiência. Você também vende cursos não só no Brasil, né? Você acabou ficando um cara realmente internacional. Fala um pouquinho como é que foi essa mudança para você, esse switch. Bom, tipo, por mais que
eu iniciei tudo no Brasil. Eu sempre estudei inglês na minha vida, assim, sempre gostei, assim, de estudar, e meus pais sempre me mostraram a importância da língua. E quando eu comecei a postar vídeo, comecei a perceber que, naturalmente, todos os meus vídeos, eles estavam sendo entregues mais nos Estados Unidos, Europa, enfim, até mesmo pelas pessoas que comentavam, era a maioria em inglês. Eu não sei por quê, foi natural isso aí, não foi algo que eu visei. Então, a partir daí, eu vi que, bom, eu tenho que é complicado, assim, porque eu tenho que fazer um vídeo, às vezes, que tanto a pessoa que não fala inglês quanto a que fala inglês vai entender, né? Então, no meio da música tem muitos termos que mesmo quem não fala inglês entende o que que é. Porque virou aquela coisa que já é muito natural, tipo um ok, né? Sabe? Como a gente falou ok, qualquer outra, ou que nem tem muito hoje em dia, business, essas coisas, tem palavras assim que todo mundo já sabe o que que é. Isso acontece no meio baterístico, então eu me aproveito disso para deixar uma linguagem que seja fácil para para diferentes línguas, e que eu, enfim, que eu consiga me comunicar com todo mundo de uma maneira igual. Mas, de fato, eu faço muito vídeo, principalmente quando são para as marcas, eu acabo tendo que falar inglês, porque acabam que todos os meus contratos, eles não são contratos brasileiros, né? Ou eles são contratos internacionais, então tudo acaba sendo em inglês. Então eu sempre tive essa consciência que eu tenho que estar com a língua afiada, assim, porque senão vai me ser uma barreira, né, um empecilho. Show. Teve uma publicação tua que eu achei muito show. Tiveram várias, mas essa tu teve 9.000 likes, que tu estava compartilhando uma improvisação naquela caravan do filme Whiplash lá, né? Que é uma... Eles usam no filme, né? Não é? Ela não foi feita, é uma composição antiga. Como é que tu chegou nela? Como é que é a tua inspiração criativa? Como é que tu faz esse processo de escolher um conteúdo? A Caravan, eu costumo dizer que a Caravan, ela normalmente gritam para os músicos, toca Raul, né? Para mim, gritam toca Caravan. Virou toca Caravan, toca Caravan. Eu vi o filme, eu gostei, e principalmente a Caravan, que é um tema, como tu falou, muito antigo, eu já conhecia, mas o arranjo do filme eu acho espetacular. E eu fiz um vídeo primeiro, ainda quando eu estava no Brasil, tocando ela. Foi um vídeo que explodiu na época, assim, explodiu. E aqui, esse vídeo que tu está comentando, ele é justamente numa masterclass minha, que eu fiz aqui em Portugal, e eu toquei ela no final. E, enfim, a criatividade, assim, para achar, primeiro, eu gosto sempre, tudo que eu toco nos meus vídeos são coisas que eu gosto. Assim, eu nunca fiz pela trend ou pela moda, assim, sabe? A não ser que seja algo que eu goste, realmente, que esteja na moda. Mas a Caravan foi assim, eu vi o filme, eu lembro que eu sempre arranjei, só que era muito difícil, porque a linguagem do jazz, ela é uma linguagem particularmente difícil de tocar, né? Mas uns tempos pra cá, como eu vim migrando para esse estilo, eu comecei a entender mais, assim, da música, falei, bom, agora é o momento de eu tocar essa música. E é incrível, assim, é sempre muito bem recebida, e é um desafio, assim, é gigante, sabe? E naquele vídeo em particular é que não dá pra ver, mas naquela apresentação eu sincronizei com um filme. Então, atrás de mim tinha um telão, e eu tocando sincronizado com a cena final do filme, então foi bem legal, foi bem interessante. Assim. Não sei qual que é a média da idade dos teus alunos, mas como é que é encontrar essas obras-primas, masterpiece, né? E trazer para uma realidade, para uma nova geração? Como é que é isso? Como é que te inspira? Como é que é essa troca? Tento trazer muito, assim, dessas composições antigas, que é o que eu naturalmente curto mais, assim. Claro que eu curto muita coisa nova. A média de idade da galera que me segue, assim, é um pouco da minha idade, que eu tenho 25, para mais, né? Então, é normalmente um pessoal que já tem o mesmo gosto que eu. Assim, até meus alunos, quem chega a mim já sabe um pouco o que é e já conhece esse tipo de som, né? Mas mesmo assim, eu vejo que, naturalmente, eu dou aula para algumas crianças e tudo mais, eu vejo que pela questão da internet e por, às vezes, as crianças terem visto meus vídeos, elas já têm conhecimento dessas músicas, assim. Então, eu vejo que, pelo incrível que pareça, o pessoal mais jovem, com a crescente de redes sociais e muitos influenciadores, eles têm conhecimento, assim, dessas músicas mais antigas, desses temas, e é a música que tocou no filme, não sei o que, sabe, reconhece, às vezes, pela série. Eu me lembro quando teve aquele boom do Stranger Things, assim, que muitos jovens, por exemplo, conheceram Metallica, sabe, então, a galera, por incrível que pareça, os jovens estão por dentro, assim, cara. Então, eu nem tenho tanto trabalho disso, porque às vezes eles chegam para mim com coisas antigas que nem eu mesmo conhecia, assim, é muito interessante, sabe. Então é uma troca incrível, assim, mas eu sempre tento trazer, tu já escutou isso aqui, olha só, eu vou apresentando sem forçar a barra, né, mas só deixando de uma maneira natural, assim. Uma das duas legendas, eu lembro que você fez uma criança comentou lá, estava falando que elas não esperavam compassos ímpares durante uma masterclass que estava dando. Como é que você aborda o ensino e conceitos mais complexos, torna simples para a galera? É difícil, assim, cara, é bem difícil, assim, eu tento, né, simplificar o máximo que dá. Isso dos compassos ímpares foi meio que uma piada, e eu fiz uma masterclass, assim, que era mais para adolescentes, assim,
E a Masterclass nem foi sobre compassos ímpares, que é um conceito. Compassos ímpares ficou muito conhecido no rock progressivo, essas bandas, assim, sabe? Rush, Yes. São compassos que saem do comum, assim, do nosso cotidiano. E eu fiquei conhecendo no Instagram justamente por tocar esses compassos, assim. Mas eu sempre tento trazer de uma maneira, 100% das vezes, musical. Apresentando através da música, assim, não de teoria. Porque uma coisa que... exatamente, tipo, às vezes teoria pode se tornar muito maçante e a pessoa não liga a teoria com a música. E no fim, o que a gente tem que fazer é música, sabe? Então, eu botei aquela legenda porque eu tava tocando a música, eu percebi que as pessoas estavam curtindo, mas ao mesmo tempo estavam tentando entender por que não conseguiam bater uma palma junto, alguma coisa do tipo, sabe? Porque tava tudo quebrado, né? Então, e dá pra ver um pouco na reação, assim, da galera. E o próprio Fatback Groove, cara, foi um termo que surgiu nos anos, tipo, 60, 50, na época do James Brown, que era um estilo de ritmo, assim, que os bateristas estavam tocando, e daí um cara falou, isso é um Fatback Groove, não tem, as pessoas não, acham que tem uma teoria por trás, mas não tem, é o estilo, assim, do som, assim, dos caras, que eles botaram o nome, nem eu conhecia, um dia eu tava pesquisando sobre, que eu pesquiso muito, e achei esse termo legal, fui pesquisar, curti a sonoridade, fiz um vídeo tocando James Brown, que eu curto muito, né, então, porque bateria tem muita pesquisa, assim, sabe, muita pesquisa, então, em resumo, assim, quando eu vou fazer esses workshops, masterclass, onde eu sei que nem todo mundo tem o mesmo nível, por exemplo, é diferente quando vai fazer uma masterclass porque tu sabe que é todo mundo avançado, aí tu pode pegar um pouco mais pesado no conteúdo, né? Mas quando são diferentes níveis, eu tento tentar deixar uma linguagem igual, parecida para todo mundo e principalmente prazerosa, né? E a maioria das vezes que eu faço isso é o quê? Apresentando através de música. Bom, isso é o Fatback, vamos ouvir essa música aqui, isso é o Fatback. Isso são compassos simples, vamos ouvir essa música, vou tocar aqui para você, sabe? Então é assim. Uma das suas aulas, você ensinou aquela composição Don't Stop Believing, The Journey. Eu acho que é de som muito show. Como é que você escolheu essa música e qual foi o desafio de ensinar, qual é, talvez, né, o desafio de ensinar composições icônicas para todo mundo? Como é que você faz a escolha do repertório? Cara, eu faço a escolha normalmente quando eu gosto muito do baterista que gravou, sabe? E quem gravou essa música foi um baterista praticamente de jazz, cara. Ele não era baterista de rock, assim. Ele gravou esse clássico do Journey, eu sou muito fã do cara, que é o Steve Smith, ele que gravou essa música. E ele pegou um som super pop, que estourou o mundo, só que quando vai analisar a bateria, é uma bateria totalmente complexa, assim, que poderia ter ido por um caminho super mais simples, só que ele conseguiu fazer uma coisa mais complexa. Então a minha pesquisa é sempre assim, cara. Bom, bateristas que eu sou fã, onde eles trabalharam. Eu vou pesquisando e vou principalmente achando, eu gosto muito de ensinar músicas que são populares, como tu falou, Don't Stop Believing, e, e meio que dissecar ela. Olha o que tem por trás disso aqui. Meio inspirado muito numa série que eu via no YouTube de um analista musical que ele fala, era uma série chamada What Makes This Song Great. Então, que ele pegava cada instrumento, assim, analisava, e daí tu ficava, nossa, por isso que a gente ama essa música, né? Então foi meio inspirado nisso. Fiz a mesma coisa com Tears for Fears, com a Everybody Wants to Rule the World, né? Que, enfim, parece super simples a bateria, só que ela é totalmente maluca, assim, pra época. Então, é esse meu conceito. Pô, vou ver baterias complexas em sons super pops e para ensinar pro pessoal, assim. Uma pergunta completamente louca agora, não estava no script, tá? Mas eu fiquei curioso. Se tu tivesse que escolher 3 músicas para tocar no modo do repeat, os vizinhos não iam aguentar mais. Que músicas seriam? Quais são as tuas preferidas? Cara, complicada essa aí. Vou ter que pegar uma das minhas bandas favoritas, bom, é Rush, né? Então, Rush, a clássica YYZ, né? YYZ do Rush, que é um instrumental lá, que foi uma das primeiras que eu vi, seria uma delas. Tem uma música, cara, ninguém sabe que eu gosto da banda. Tem bandas assim que eu escuto que ninguém sabe, mas foi a primeira música que eu toquei ao vivo na minha vida, então eu tenho um apreço por ela, que foi Smells Like Teen Spirit. Eu adoro, assim, eu acho Nirvana, incrível. né? Nirvana. E a terceira eu teria que pegar, cara, alguma música também de outra banda do meu coração que é... Bom, não, eu acho que eu vou pegar uma música mais pop, assim, que é uma música que eu acho linda, que é Every Little Thing She Does Is Magic, do The Police. Eu acho o arranjo incrível daquela música também. São músicas, assim, que, por estilo que eu toco hoje, não são músicas que eu toco no meu dia a dia, que eu pratico, mas são que eu tenho um apreço, sabe? Porque elas meio que me guiaram, assim, durante a minha história, e eu sempre estou escutando, tudo mais. Não é o estilo que eu toco tanto hoje em dia, mas tenho aquela nostalgia por elas, aquele amor, né? Que dica que você daria? Eu acho muito legal as suas cartinhas lá, que você responde pra galera. Esse dia eu vi aos 40 anos, 41 anos, sei lá, você indicaria investir na música e tal. Que dica você daria
para uma pessoa que está querendo escolher um instrumento musical ou a música como ou profissão ou como hobby, que dica que você daria? No primeiro momento, cara, profissão, eu quero ganhar grana, viver da música. Que dica que você daria para quem está nos ouvindo, assim, bem prática? Cara, vai por essa linha aqui, 3, 4 dicas para a pessoa poder se desenvolver. Bom, para quem quer como profissão, a dica que eu dou é tenha muita paciência, tenha persistência e dedicação, principalmente, cara. Mas principalmente eu digo a paciência, porque o processo é muito lento, sabe? Porque tu inicia na fase do aprendizado, onde tudo demora para tu aprender, depois tu tem que passar do aprendizado para o profissional. Tem aquela questão de sair da sala de estudo e começar a tocar ao vivo, começar a tocar numa situação ao vivo, onde as primeiras vezes tu fica muito nervoso, tu erra, tu te frustra, mas tu tem que tocar de novo ao vivo, e assim vai indo. E depois de tocar tanto tempo ao vivo, tu se torna um profissional, mas daí tu começa a ver a parte business da música, que é a que eu tenho mais visto ultimamente, assim, que é a parte não artística da música, que é onde eu senti que é onde separam pessoas que às vezes a gente pensa, né, pô, aquela pessoa era tão talentosa e tal, por que não, sabe, não vingou alguma coisa? Porque quando a gente se depara com essa parte mais business, não tão artística da música, nos dá um medo, assim. Então, é estar preparado para esse momento, assim, cara, e ser muito pé no chão, assim, sabe? Mas principalmente ter a paciência, porque, bom, eu falei aqui, né, estudo, depois vai para a parte profissional e, no fim, a parte mais business, mas isso é muitos anos, sabe? É muitos anos, assim. E principalmente pensa em desenvolver a tua própria expressão no instrumento, assim, não copiar ninguém, né? Tipo, tu ter a tua própria voz, assim, as pessoas fecharem o olho e saberem que é tu tocando, sabe? É assim que todo mundo sabe quem são os guitarristas, os vocalistas, os baixistas e bateras no mundo, né? Quando tu escuta a voz, tu já sabe quem é. E quando é imitação, a gente, pô, fica meio assim, sabe? E pra quem quer como hobby, o que eu diria é, escolha um instrumento que tu realmente ame e principalmente se divirta no processo, cara. Se divirta e, enfim, torna aquilo um momento bom pra ti, terapêutico pra ti, sabe? Eu tenho muitos alunos que tocam por hobby e é o que eu sempre digo, aproveita esse momento, já que tu pode, tu tem o instrumento, tu tem essas condições, então, sabe, principalmente te divirta, assim, eu diria. Legal. Se o Gabriel de hoje pudesse entrar numa cápsula do tempo e conversar com o Gabriel lá dos 14 anos, que dica você daria para fazer diferente para acelerar mais a carreira? Você faria alguma coisa diferente? Sabe que em questões de escolhas, eu não mudaria nada, assim, eu não me arrependo de nada. O que eu diria é controle a ansiedade e aproveite o momento, assim, sabe? E é mais isso, eu diria. Não, hoje eu já tenho mais esse controle, mas eu diria, coisas no passado, assim, eu acho que, enfim, controle a ansiedade e aproveita o momento, não te preocupa tanto com o próximo passo sempre, vai aproveitando o momento, desfrutando daquilo. Mas em questões de decisões, assim, acho que tem tudo ido no tempo certo, sem correr, sabe, sem ser muito lento também, então tá tudo nos conformes. Curtir a jornada, né? Porque é muito comum as pessoas verem a pessoa já num momento, num palco, né? Bem sucedida, mas ninguém viu o filme, né? Hoje Exatamente. O Gabriel Faro, né, tá ali, ele na bateria, super bem sucedido, mas ninguém viu, acompanhou o filme. Hora de dedicação. Para concluir, assim, isso que tu falou, eu recebi uma pergunta esses dias que a pessoa me perguntou como eu consigo patrocínios rápidos que nem tu, né? E eu falei, olha, vamos fazer o cálculo se foi rápido. Daí eu me prestei a fazer o cálculo, cara. Eu toco desde os 7, tenho 25, são 18 anos tocando. Supondo que eu tocava 5 horas por dia, isso dá 32 mil horas tocando bateria. Então eu acho que não foi rápido, né? No pior dos cálculos, cara. Então é bem isso aí. É um processo, cara. É que realmente as pessoas veem, pum, só o produto final, né? Eu tocando, por exemplo, cara, vamos lá, quebrando tudo. Pô, isso daí, se pegava isso aí há 4 anos atrás, não ia sair do mesmo jeito, cara. Eu ia estar suando lá, que nem no filme. Carreira internacional. Tá? Acho que muita gente que está escutando, por justamente ter esse vínculo, né? Idioma, falar um outro idioma e ser expert, ser bom numa coisa. Fora, né, se comunicar em inglês bem. Que outra dica você dá? Quem quer seguir carreira internacional? Tem alguma outra orientação que tu daria, assim, que talvez você passou por desafios ou não? Cara, tem sim. Bom, tirando, claro, a parte do inglês, assim, fundamental. Eu diria a principal, eu dou uma dica que é a principal. Respeite a cultura dos outros, né, cara? Porque a partir do momento que no meio internacional, tu tá lidando com gente de tudo que é lugar do mundo. Então tem que saber que às vezes as pessoas não estão sendo grossas contigo, ou não estão, sabe? São pessoas mais, enfim, sim, não e deu, sabe? Então, às vezes, é que nós, como brasileiros, às vezes eu percebo que a gente é muito mais caloroso, né? A gente tem aquela coisa e tudo mais. E aqui, principalmente, como eu tenho mais estado no mercado europeu, as pessoas são mais pá, pum, 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 e é isso, sabe?
Então eu diria pra não se assustar, principalmente, que é cultura, cara, mas principalmente aprender, sabe, que é um aprendizado muito grande, assim, tu tá lidando com pessoas ao redor do mundo, é incrível, isso aí é uma coisa maravilhosa, e eu diria que é isso, respeite, assim, a cultura e tudo mais, e aí tu vai percebendo como são as pessoas, sabe, e principalmente ser uma pessoa que, sociável, né, saiba conversar, saiba ouvir, saiba respeitar o espaço do outro. Então eu diria que é isso a carreira internacional, assim, cara, para tu pelo menos começar a se inserir no mercado e compreender, sabe? Foi um choque de cultura que eu tomei também, querendo ou não. Porque uma coisa é tu trocar e-mails, outra coisa é tu estar no meio pessoalmente, né? E, enfim, mas é incrível, cara, no fim das contas é incrível, tu aprende muito, sabe? Tu aprende muito a como lidar com as pessoas, trabalhar em grupo, né? Tem alguma coisa assim que aconteceu, sei lá, engraçada ou muito diferente nessa quando você foi começar a se relacionar em inglês com a galera, que foi muito diferente, que tu possa contar pra gente? Quando eu anunciei que eu vinha para Portugal, eu anunciei no Instagram e tudo mais, eu anunciei isso num sábado. Na segunda-feira, eu vi que na cidade do Porto ia ter o Porto Drum Show, que é o maior festival de bateria daqui, da Europa, né? É o segundo maior da Europa, atualmente. Eu falei, pô, incrível, eu vou estar lá morando já, vou comprar os ingressos e vou assistir, né, os bateristas dos festivais. Na segunda-feira. Na terça-feira, a marca de bateria Varus, que é uma marca italiana, mas que tem a base aqui na Espanha, me chamou. Gabriel, a gente gosta muito do teu trabalho, viu que tu tá vindo pro Porto, a gente quer te patrocinar e quer que tu toque no Porto Drum Show. Tu quer? Daí eu falei, sim. E ele, então tá, tu tá marcado pro dia tal. E cara, e foi assim, sabe? E eu só falei sim, cara, eu posso tirar o print assim das conversas. E eu falei, cara, não é possível, cara. E, enfim, chegou uma semana antes do festival, eu já tava aqui, ele, Gabriel, tudo certo, chegou bem, ok, dia tal a gente te espera. E tava lá, a minha bateria pronta, tudo pronto, pela Varus, né, que é a outra marca que me patrocina, né, de bateria daí, né. Então, esse foi o choque de cultura, foi esse, tipo assim, como eu falei, é sim, não, ok, quer? Sim, então vai rolar, perfeito, não tem muito mais papo, assim, sabe? Então, foi, e tudo em inglês, é mais isso, né, porque por mais que eles sejam espanhóis, assim, ainda é muito mais fácil falar inglês, né, espanhóis e italianos, né. Então, foi isso, assim, cara, foi yes, no, ok, foi, dia tal, tamo aí. Chega a ser uma facilidade, só que a gente não acredita, às vezes a gente quer conversar, não, mas só um pouquinho, tá? Então, é assim, cara, falou sim, é isso, tu tem que cumprir, tem mais essa promessa, assim, sabe? E falou não, tá ok, isso daí é que eu comecei a perceber, o não é ok também, sabe? Então, falou não, tudo certo, beleza, não tem que se justificar, tudo certo, ninguém vai falar mal de ninguém, é isso. Gabriel, você conseguiu desenvolver uma carreira online, né? Você comentou até com a gente ali, começou um pouco mais forte no período da pandemia. O que mais de dica que você dá para quem quer seguir na carreira online? Não dá pra negar que é incrível, assim, cara, tudo que eu conquistei, eu falo tudo mesmo, assim, que eu conquistei, claro, tem a questão do estudo e tudo mais, mas questão de visibilidade, enfim, até o Porto Drum Show, as marcas e tal, tudo chegaram através dos meus vídeos da rede social. Então, o que eu dou a dica, a mesma dica que eu dei para quem quer ser profissional, é ter paciência e consistência, cara. Porque também foi um processo lento, assim. Mas também a rede social é uma coisa muito, cara, tu entra num buraco negro ali que tu não tem cálculo de probabilidade, sabe? Não é uma exata. Tu pode postar um vídeo, cara, batucando ali em algum lugar e vai viralizar e tu vai ficar conhecido no mundo inteiro, e é isso. Às vezes tu pode postar 100 vídeos e nenhum dá certo. Mas o que eu diria é justamente isso, ter paciência e principalmente fazer algo que tu goste nas redes sociais, não o que os outros gostam. Isso é uma coisa interessante. E eu converso isso com muitos músicos, assim, que eles me falam, Gabriel, não sabe o quanto me arrependo de ter começado meu trabalho, assim, para agradar os outros, eu tô preso nisso e não é o que eu gosto de fazer. Assim como um emprego na vida real, sabe? E eu sempre tive essa ideia, não, eu vou tocar o que eu gosto, o estilo que eu gosto, e se as pessoas me conhecerem e começarem a me seguir, é por causa do Gabriel realmente tocando o que o Gabriel quer. Então eu diria que, pô, acha o teu nicho, assim, seja instrumento ou qualquer outra área, e faz aquilo que tu gosta, foca naquilo e, sabe, uma hora as coisas vão acontecer, mas principalmente usa. Para artista, eu digo que hoje em dia, meu, é impressionante como virou o portfólio, né? Antigamente tinha o PDF, release e tudo mais, hoje em dia nem pedem isso. Mano, pede já o link do Instagram, do YouTube, que seja. É impressionante, assim, como as coisas mudaram. E ali tá um portfólio, teu currículo vitae praticamente, assim, é impressionante. E você falou uma coisa muito legal, Gabriel, que é assim, consistência. Você usou a palavra consistência. A gente está há 20 anos, né, ensinando inglês, a gente só faz isso e a gente recebe muita gente que vai dizer, cara, pelo amor de Deus, eu preciso aprender inglês rápido. E às vezes o rápido da pessoa é que nem, cara, eu quero tocar bateria, me apresentar num recital. Cara, tu nunca tocou? Você não vai ficar. Que nem você falou, quão rápido eu consigo um patrocínio? 8 anos Isso. estudando, praticando. Qualquer habilidade, seja falar uma língua, tocar um instrumento, se comunicar,
Quanto mais você fizer, mais consistência você tiver, mais você vai ter resultado. É a mesma coisa que a gente fala para os alunos, não para. O idioma, nós ensinamos inglês muito rápido, né? E às vezes a gente fala assim, só não para, porque a gente não pode voltar no tempo, né? Mas a gente pode ser consistente para frente. Mas se tu não parar, você vai estar tocando bem. Eu lembro que eu sempre quis tocar, eu toco muito mal o violão, muito mal. Mas quando veio a pandemia, eu falei para minha esposa assim, tá, um dia que eu tiver filho, eu quero tocar, nem que seja para tocar umas músicas para filho, ou no churrasco de família. E aí, um pouquinho antes da pandemia, a pandemia ajudou porque a gente ficou mais em casa, né? Eu falei assim, eu vou tocar todo dia um pouquinho. São quase 4 anos, que eu todo dia, às vezes, pulo ali, né? Mas eu já não olho mais pro violão para fazer os acordes. Eu olho para trás, doía tudo, hoje não dói mais. Por quê? Um pouquinho. Isso é para tudo, para aprender o idioma, para tocar um instrumento, qualquer habilidade. Muito legal que você falou isso. Paciência e consistência. E só para concluir também, Thiago, tipo, eu sempre uso língua como uma analogia nas minhas aulas de bateria, para partitura principalmente. Eu penso, cara, não consigo ler partitura. É como aprender a ler uma língua. Quando tu começa a ler inglês, tu começa, mas o verbo tal, quando aqui, tá, mas depois o verbo tem que vir na frente para fazer como pergunta. Depois tu não tá mais pensando nisso, tu tá lendo a frase, né? Tu já lê a frase sem nem traduzir, entendeu? Tu nem traduz, mas só entende aquela língua. É a mesma coisa com partitura. Tu bate o olho, o músico não tá lendo nota por nota, ele sabe que aquilo ali soa daquela maneira. Então eu sempre falei isso. E é o que eu digo, do inglês, assim, eu sempre tô praticando, e porque eu tenho muitos alunos que eu tenho que não falam português, então eu percebi que foi aí que eu comecei a botar em prática, porque antes eu gaguejava. Então é bem isso aí, cara. É um ponto, assim, que tu chega que, pum, desdobra, assim, que o teu cérebro encaixa em tudo. E como tu falou do violão aí, teu, né? Um dia, depois tu não tá mais vendo o acorde, tu nem sabe, já tá natural, aquela música já sai, tu nem viu, sabe? Então é bem isso aí, cara. Um paralelo muito interessante. Gabriel, uma palavra final, então, ou algo que você queira. A ideia do nosso Purple Boost é sempre inspirar a galera a persistir, a continuar, não desistir dos seus projetos, seus sonhos. A gente vê muita gente querendo tudo muito rápido. Que outras dicas você poderia dar para quem quer ser bem-sucedido? A gente tem muita informação, isso é perfeito. A gente não passa trabalho. Se for pensar, a gente passa trabalho no sentido de, pô, eu não sei como fazer tal coisa, vai lá e pesquisa. Não sei como cozinhar tal coisa, vou lá e pesquisa. Eu digo por mim, quando eu vim morar sozinho aqui, pô, como tu faz, sei lá, arroz? Eu tava na internet, ele tinha um vídeo de 1 minuto, uma mulher fazendo arroz, tudo certo, entendeu? Não tem essa facilidade. Mas a facilidade também vem com excesso de conteúdo e eu vejo muito isso também. Os meus próprios alunos, como eu lido com gente de muita idade, que viu isso, tá, já não quer mais isso, pula para outra coisa e tal. Então, o que eu diria, na realidade, é buscar, cara, se manter inspirado, assim, pra tua área. Inspiração, cara, porque eu acho que quando termina a inspiração, tu não vê propósito nas coisas, sabe? Então, e eu vejo muita gente se comparando. Ah, mas eu quero ser que nem tal pessoa. Daí é o que eu falo, cara, tenta mudar a comparação pela inspiração, assim, se inspirar para ser. A comparação, ela é destrutiva, né, cara? Então, eu diria que isso, busque se manter inspirado, assim, ver nas pessoas, pô, vamos ver a trajetória, vamos ver como essas pessoas trabalham, vamos ver como que essas pessoas desenvolvem, como elas lidam com as outras pessoas, né? Então, pode ter frustrações no meio da inspiração também, tipo, pô, não sei bem como, mas acha outra, entendeu? Então, eu diria que além de tudo aquilo que eu já falei também, de persistência e consistência na respeitar o processo, né? Ter paciência com o processo, que o processo é lento, realmente. É isso, cara, se manter inspirado, assim, seja em qualquer área, seja na área das línguas, na área, sei lá, das humanas, exatas, que seja na medicina, o que for trabalhar, cara. Nas artes, principalmente, também, como é a minha área, mantenha-se inspirado aí, enfim, porque tem um propósito para fazer tudo que tu ama, né? Gabriel, muito obrigado. Tá? Obrigado pelo teu tempo, obrigado pelas palavras. Inspirou, eu vou sair daqui, vou voltar a pegar algumas inspirações para mim de artistas e ficar olhando, vou assistir as músicas que tu falou, vou colocar na minha playlist e vamos colocar depois para a galera ouvir também. Obrigado, Thiago, muito obrigado mesmo. Parabéns aí pelo projeto, parabéns aí pela Topway. Eu não cheguei a estudar na Topway, mas todo mundo que passou pela Topway, muitos amigos sempre falaram super bem, assim, então parabéns aí, cara. Parabéns mesmo, parabéns pelo projeto aí, sensacional. Legal.